Senhor, Tu sabes que sou uma pessoa simples, pecadora, mas não tenho prazer em pecar. E Tu sabes também do desejo que nós temos de encontrar contigo. E ajuda-nos, Senhor, como povo escolhido Teu, como Israel da promessa. Te pedimos que nos dê força, vontade de servir a Deus. Ó Deus, me entregue nesse momento que temos para falar, mas que Tu fales no meu lugar, porque eu não sou nada. O Senhor possa fazer a Tua vontade em mim, e que eu possa, Senhor, responder o Teu chamado assim, que todas as vezes que eu for convocado. Guarda-nos e nos proteja em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Glória a Deus, né? É sempre um privilégio estarmos aqui à frente para falarmos com Jesus, para agradecer. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante: o amor entre a família, o amor dos pais com os filhos, o amor dos jovens com os seus avós. E assim, e o amor de Deus com os nossos semelhantes. Diz aqui no verso que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseverar o quê, irmãos? O que significa perseverar? Vamos participar. Somos poucos, mas em Deus somos bons. Perseverar é o quê? Eu persevero que vou conseguir. Eu persevero que estarei firme na volta de Jesus. Obrigada. Então aqui fala assim: o relacionamento com nossos semelhantes é o melhor parâmetro para medir o nível de nossa comunhão com Deus. Então, o nosso relacionamento com as pessoas é o parâmetro para medir a nossa comunhão com Deus. Por meio de nosso trato com as pessoas, percebemos se não temos ou não permitido a atuação da graça de Deus em nossa vida. Em Lucas 10, 27, Deus nos convida a amá-lo de todo o nosso coração, de todo uns com os outros, principalmente com o nosso próximo. Devemos nos relacionar corretamente uns com os outros, sem fazer acepção de pessoas. Somos todos iguais perante Deus. Então, se houve um tempo que é preciso nós nos unir mesmo, não é vir à igreja. Eu gosto de estar no almoço, nas recepções de lazer, mas ninguém, Jesus disse, ninguém é melhor que o outro. Somos iguais perante Deus. Vamos ver aqui em Lucas 10, 27. Quem quer ler? Esteja com a Bíblia, pode ler. Lucas 10, 27. Qual é o convite de Deus? E ele, respondendo, disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as tuas forças e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. O nosso próximo, o mesmo desejo que eu tenho para comigo, de ser feliz, de vencer, eu tenho que desejar para o meu próximo. Irmãos, nós não vamos para o céu sozinhos.
Nós temos que ficar alegres quando você está feliz, eu oro. Quando você está triste, eu oro também. Porque nós somos iguais perante Deus. Vamos ler aqui. Josué 24:15. É lindo, né? Pode ler, Josué 24:15. Mas, se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir aos deuses que seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Eu e a minha família daqui, minha família do meu lado em casa, meus irmãos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estava conversando com a minha enteada, que eu considero como filho, que servir a Jesus é difícil, tá? Não é fácil quando você levanta uma bandeira da fé e quer servir a Deus de todo o seu coração. Não é fácil. Principalmente os jovens, os mais jovens, que ainda tem muito que aproveitar a vida. Mas, para a honra e glória de Deus, eu quero agradecer a Deus para falar aos irmãos que a minha sobrinha, que estava internada durante uma semana no CTI, ela resfriou, ela estava fazendo uma quimio, porque está com câncer de mama. Mas o resfriado foi tão forte que atacou os dois pulmões dela. Ela tem 44 anos. E atacando os dois pulmões, veio a infecção dos rins. E não tinha como, ela começou a guardar líquido dentro do corpo. Então, por dia, ela tirava 2 litros de líquido. Graças a Deus que ela não ficou entubada. E para a honra e glória de Deus, ela já está em casa. Amém. Não saiu do câncer, mas para Deus nada é impossível. E eu orei, agradecida a Deus, e falei: Senhor, quem sabe chegou a hora da Poliana fazer um concerto com Deus. Hoje é o momento da gente fazer um concerto. Porque Deus não fica de dedo apontado no nosso rosto. O Espírito Santo, ele trabalha para nos convencer do pecado, daquilo que a gente faz errado. Mas Deus sempre nos ama. A segunda, às vezes as mães, os pais, eu não nego que eu já fui assim um pouco autoritário com a minha filha. Talvez era um medo de perdê-la para o mundo. E ainda a gente pensa nisso, nos filhos. A gente pensa nos parentes. Mas ela continua firme aos pés de Jesus e eu espero que até Jesus voltar. Agora eu vou pedir para meu esposo ler 1 Timóteo 5:8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior que o descrente. Se houve um tempo em que cada um deve ser uma casa de oração, olha gente, que bonito isso. Eu e você temos que ser uma casa de oração. A irmã Matilde, ela é intercessora, uma das intercessoras, o que ela fala? Ela, quando a gente conversa, ela fala assim: depois que a gente se converte, a nossa boca deve estar aberta para falar de Jesus. Fiquei impressionada. E aqui tocou no meu coração. Porque se você ama Jesus, você vai falar das boas novas que Ele deixou para você. E se houve um tempo em que cada casa, olha que coisa importante, se houve um tempo em que cada casa deve ser uma casa de oração, é hoje. É o seu lar. Não
família não aceitou Jesus. Mas você tem que ser uma casa de oração. Orar nunca é demais. Faz já 2 semanas que eu perdi meu irmão e sempre que nós conversávamos, todos os dias, no final ele falava assim, ora por mim. Depois ele falava assim, amém, glória a Deus, aleluia. Hoje ele já não mais está aqui, descansou no Senhor. Então nós precisamos de pedir a quem para transformar o nosso coração numa casa de oração? Pedir a Jesus. Pedir a Jesus por misericórdia, que não nos afastemos dele. Custe o que custar. Precisamos de ter fé, irmãos. E a fé vem pelo orar, pelo falar, pelo testemunhar. Ninguém, nenhuma hoste do mal vai ter poder em você de tirar do caminho do Senhor. Os filhos devem ser incentivados a se levantar cedo para participar do culto em família. Aqui eu coloco, são poucas, aqui só tem 2 crianças, né? E em casa às vezes a gente relaxa. Eu quero dizer uma coisa, irmãos. Eu ouvi, quando eu estava aqui ano passado, em julho, eu fiz uma semana de oração, primeiro Deus, lá em Jacaraí mesmo. Foram 10 dias de oração. E houve muitos testemunhos. E um dia a esposa do pastor, ouve a ela estar presente, ela falou assim, eu aprendi, logo que eu acordo, que eu abro os meus olhos, eu falo assim, glória a Deus, obrigada, Senhor, por estar de pé. Esse tem que ser o nosso primeiro louvor. Dar glória a Deus. Bem, as crianças, desde pequeninos, eles precisam de aprender, mesmo sendo pequenos, não tem importância. Não me incomoda uma criança conversar. O importante é que ela está aqui. E os anjos do Senhor estão com cada um de nós aqui. Deixa eu ver quantos anjos temos aqui hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenho certeza que o anjo do Senhor está aqui agora. É uma coisa muito séria, irmãos. Mas nós precisamos de fazer planos de oração. Mas não é ficar orando toda hora alto, não. Faz a sua oração mental. Tá? Dependendo do que você faz de trabalho, você ora. Faz seus planos com Deus. Eu não preciso de saber, nem o irmão aqui precisa. Nós precisamos ter aquela comunhão com Jesus. Ele quer que a gente, o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, ele fica assim, querendo que a gente exalte o nome de Jesus. E Jesus disse para nós porque eu não nasci naquela época, mas os discípulos estavam chorosos quando Jesus estava subindo. Por 3 anos e meio. E Jesus falou assim, olha, é preciso que eu vá. Eu tenho que ir, mas eu vou deixar o outro. Quem é o outro, irmãos? Consolador. Consolador é o Espírito Santo de Deus. Eu vou deixar o outro. Devemos, de que maneiras nós precisamos de cuidar dos nossos filhos ou da nossa família? 1 Timóteo 5,4. Quem achar, lê. 1 Timóteo 5,4. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Amém.
eu fui até, hoje é domingo, né? Eu fui até a Mineira e vi um jovem senhor de uns 35. Moça. Olhei assim e falei assim, eu não quero dinheiro. Eu nem sei se eu falei isso para você. Eu não quero dinheiro. Fica tranquila. Eu só quero que você possa me comprar um pouquinho só de salsicha. Você pode deixar. E eu vi uma criança pequena assim, levando para ele um envelope de tomate para colocar no macarrão. Eu achei aquilo interessante quando ele falou, mas não falou alto, moça, por favor, não quero dinheiro. Porque às vezes a gente quer se proteger tanto que nem fala com ninguém na rua. A gente aprendeu isso devido às coisas horríveis que acontecem no mundo. Mas, na medida do possível, se nós pudermos ajudar o nosso próximo, vamos ajudar. Se tivermos oportunidade, depois a gente ora com ele, ora por ele em casa. E agora eu queria perguntar, de que maneira, está em Provérbios, de que maneira devemos cuidar dos nossos filhos? Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho da verdade, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém. Por que é que a gente tem que ensinar a criança? Ele é tão pequeno, mas é pelo ouvir. Lembra que foi falado aqui a pregação sobre os 5 sentidos? A criança já te conhece ao nascer. O sorriso dos pais, o sorriso da mãe. A criança já começa a entender. Até o animal sabe quando a gente está fazendo tudo. Cachorrinho de casa, assim, ele sabe quando está fazendo tudo. Então, é preciso ensinar os filhos, aqueles que têm seus netos, ou que vai ter, ensina a criança. Manter comunhão com a família de Deus é um meio eficaz para fortalecimento de seus membros, cumprimentar uns aos outros, não é só aqui na igreja, cumprimentar uns aos outros, partilhar experiências de fé, orar juntos e ouvir testemunhos. Tais coisas são uma bênção para todos nós. Por isso, o salmista nos diz: como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Salmo 133, 1. Não é agradável quando a gente está aí fora no sábado, quando tem almoço ou lanche, a gente pode conversar mais alegre, que aqui dentro é lugar de reverência, olha o pastor, alguém está trazendo a palavra, a gente não vai fazer, né, risadas assim. Mas é muito importante isso, viver em agradável clima, em união. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala em Efésios 2,19. Quem achar pode ler. Sim. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Isso. Obrigada, irmã. Nós somos da família de Deus. Então aqui está reunido um grupo que pertence à família de Deus. E tudo que nós mais queremos é um dia que Jesus volte e nos leve para morar com Ele. Outra coisa.
coisa. Vamos aqui procurar agora Gálatas 6:10. Por isso, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente àqueles que são domésticos na fé. Amém. Quem gostaria de domésticos na fé, né? O que você entende por ser doméstico na fé? Ele está na igreja. Na igreja, na comunhão com todos, né? Na unidade. Que conselho é oferecido? Foi em Gálatas 6:10, né? Que a irmã leu? Agora, vamos ler 1 Pedro 1:22. E todos vão participar dessa resposta. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência. É isso? É 1:22? 1 Pedro 1:22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente. Que tipo de amor devemos mostrar? Uns para com os outros. O amor sincero. O amor. Vocês acham assim, por exemplo, quando eu dava estudo bíblico lá na igreja junto com outras pessoas, eu sentia tristeza quando eu ficava sabendo que aquela pessoa que estava estudando, que estava firme ali estudando, ela havia desistido. Mas eu não parava de orar por ela. Nós não parávamos de orar. Então, o amor que temos que demonstrar é um amor piedoso, é um amor de misericórdia, porque a porta da graça não está fechada, irmãos. A porta da graça, ela está aberta. Agora, Leila, eu quero perguntar para a Leila, de que maneira devemos amar? Como deve ser o nosso amor? Como eu devo amar os meus irmãos da igreja? Ou da família? Mas eu falo mais assim, entre nós cristãos. Amar só quando ele está fazendo as coisas que eu acho que está certo? Não. Graças a Deus. Eu não tenho esse poder, nem quero ter. Ficar lendo o pensamento dos outros. Porque isso é pecado. Então, quem tem direito de ler os corações é o Senhor Deus. Porque Jesus, ele é meigo, compassivo, terno, justo, santo e bom. E às vezes a gente se envergonha. Sozinhos, porque a gente faz determinadas coisas. Depois tem vergonha de orar. Eu já me sentia, há tempos atrás, às vezes eu me sentia assim, com vergonha de orar. Sabe por quê? Coisa do inimigo. Às vezes eu fazia determinadas coisas que não era para fazer. E eu ia falar com Jesus, eu chorava e falava assim, não tem misericórdia de mim. Me perdoa, Senhor. Eu quero estar no céu. Eu quero morar com os anjos, quero ver minha mãe. E conversar com Jesus, que a gente tem que conversar com Jesus. Conversar com Jesus é a melhor coisa. Ele não vai te dar fora, não vai ficar assim, gente, para. Quanta conversa, não vai fazer isso. O Espírito Santo, ele fica feliz. Ele solta gemidos inexprimíveis quando ele vê um de nós clamando ao Senhor. Sabe que o Espírito Santo fica feliz? Quando você convida ele para fazer parte da sua vida diária. O Espírito Santo é uma pessoa.
O Espírito Santo, ele é vivo. O Espírito Santo existe. E é ele que toca aqui, ó, no nosso coração. Então, às vezes eu fico pensando assim. Tenho muitas sobrinhas. Sobrinhos eu devo ter uns 6. As sobrinhas, meninas, eu tenho muitas sobrinhas. A nossa família nasceu mais meninas do que meninos. Nós precisamos de fazer um trato com o Senhor. Orar. Eu vou orar para fulano de tal. Eu vou orar para essa semana todinha. E ora. Se você sabe qual é o trabalho dele, se ele tem que pegar ônibus, pegar carro, pegar bicicleta, você ora por esse irmão. Senhor, toma conta do meu irmão. Toma conta que ele vai trabalhar. Toma conta que ele precisa da tua companhia, Senhor. Devemos orar um pelos outros. Bem, antes de finalizar este culto, eu vou dar um testemunho aqui. Não sei se eu já fiz isso, já falei. Era sábado, eu adventista com a minha irmã de 15 a 16 anos adventista. A minha menina tinha, acho que 9 anos, Helenice tinha. Naquele dia, naquela manhã, eu não fui à igreja. Eu estava assim, preocupada de estar lá no aeroporto, não, como é que fala? Onde os barcos encostam, no porto. Nós estávamos ali pensando na festa de aniversário da menina e da minha amiga. Iríamos pegar um barco, iríamos pegar 2 horas de viagem, que de Angra dos Reis até Ilha Grande é 2 horas de viagem. Degustando do bom. E aquele dia o céu estava esplendoroso, maravilhoso. Era mais ou menos 2 da tarde. Claro que eu fiz oração, li um salmo, né? Talvez um salmo bem corrido, né? A gente não pode ser hipócrita, arrumando as bolsas. E eu penso que Deus deixou acontecesse isso comigo. Não foi para mim morrer, não. Foi para me mostrar que a passageira que estava ali dentro daquele barco, chamada Jane, eu faltei a escola sabatina, porque estava perto da escola sabatina. Se eu embarcar às 3 horas, não fui. Eu estava preocupada com as coisas do mundo, as roupas, os alimentos, como é que estava minha filha e tal. Irmãos, do dique, saindo assim, o barco foi em direção, aquele sol maravilhoso, o céu estava azulzinho. Quando é verão, o céu fica azul, o céu fica azul, aquela água morna. E o barqueiro falou assim: vocês me desculpem, mas eu vou dar uma entrada numa ilhota, porque Angra são várias ilhazinhas que temos lá. Então você tem 365 ilhas para conhecer em Angra. Tem que ter um pouco de dinheiro, né? Paciência para ir conhecer as pequenas ilhas. E eu estava ali e o cunhado da minha amiga estava dirigindo o barco. Infelizmente, ele parou, pegou a passageira, era uma senhora com um bebê de colo, 1 ano mais ou menos. E ela entrou no barco. Aí tocou o caminho, né? Ligou o barco e vamos embora. Daí a pouco, não demorou, irmãos. Nós saímos daquela hora assim e pegamos mar adentro. E eu vi com esses olhos que ainda estão enxergando. Eu senti, irmãos, poderia ser 13h40, ainda estava verão mesmo. O céu tornou-se turvo, ninguém via nada.
relâmpagos, trovões, as ondas iam assim, ó, em cima, não caía dentro da gente não, ela ia em cima assim e caía a água dentro do barco. E a minha irmã clamava: Senhor, Jane ora, Jane canta, porque eu estou preparada para morrer. E eu? Que é Jane? A minha filha ficou assim, ó, quietinho. E o rapaz do barco, infelizmente, ele estava completamente embriagado. Ó Deus, até hoje eu peço perdão. A nossa vida estava nas mãos de Deus, porque daquele guia de barco, aquele barqueiro, ele não ainda falava: só tem uma boia, e essa boia é minha. Irmãos, não sei se foram 20 minutos, se foram 30 minutos, e eu clamei o nome do Senhor. Eu clamei com tanta força, com tanta fé. Falei: Senhor, por favor. Havia mais ou menos aquele barco, um barco grande de pesca, mas só podia ter umas 10 pessoas. Mas tinha mais de 10 pessoas. E eu falei assim: só vai deixar o barco ficar rodando assim, ó? Não vai deixar ele seguir? Ele falou assim: olha, se eu deixar o barco ir para frente, o barco vai bater contra as pedras, senhora. Irmãos, esse testemunho eu vou dar enquanto eu viver. Jamais podemos deixar de vir na igreja, de ir ao culto sabatina ou culto de oração, para irmos divertir a nossa vida. Podemos nos divertir sim, podemos cantar, podemos louvar, podemos festejar, mas eu sabia que Jesus estava me dando uma grande prova. Eu fui provado, irmãos. Estou viva aqui para testemunhar o que Jesus fez por mim. Não é brincadeira. Cantamos mais de 10 hinos. E quanto mais eu não queria cantar mais, porque eu estava louca, minha irmã falava assim: canta, Jane, canta. E eu cantava, os olhos fechados. E teve uma hora que, quando eu abri os olhos, tudo azul de novo. Não tinha nem. Eu não sei. Eu deveria ter escrevido escrito. O céu estava limpo. Não havia marca de tempestade. Glória a Deus. Então, eu havia passado isso na eu tinha 38, tinha quase 40 anos. E daquele dia em diante, eu pedi a Deus que eu me firmasse mais na fé. E não é toda hora que a gente tem novamente. Igual a irmã Matilde contou, quase que era atropelada pelo próprio ônibus. Ela segurou na porta do ônibus e eu não sei se o motorista não viu, foi fechando. Já pensou, irmãos? Mas aquele que, eu costumo falar, aquele que nos protege, não dorme. Não dorme. Santo, Santo, Deus onipotente. Temos que ter fé. Ajuda-nos a ter fé. Estamos todos no mesmo barco, nesse mundo de pecado. Mas nós não somos pecadores. Ou seja, não temos prazer em pecar. Pecamos porque nascemos com esse mundo, já que havia conhecido o pecado. Paizinho de amor, tome cada irmão, irmã, criança nas tuas santas mãos. Toma a tua igreja aqui do Caiçara. Acorda-nos, Senhor, porque o Senhor está voltando. É preciso que a gente busque o Senhor.
Busque o Senhor com todo o nosso coração, que nos dê fé. Envia o Santo Espírito de Deus a cada um que irá para a casa. O anjo do Senhor proteja e guarde, Senhor. Estes favores eu te peço, em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém.